Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar girassóis no pano de prato, na primeira aula de 2025. E o texto que vamos ler está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por essas folhas menores. Você viu que eu fiz uma porção delas assim toda a volta do trabalho? São folhinhas assim mais novas, de fundo, que não tem a cor tão intensa quanto essas maiores. Com um pincel número 6, eu vou usar verde soft. Vou colocar aqui mais para a ponta, puxando, atravessando quase a metade. Aí eu vou colocar o verde pistache. Você viu que eu puxei aqui pelo meio? Em todas elas eu coloquei um risquinho no meio. É uma orientação para você. Olha só. E eu vou colocar uma pontinha de verde oliva aqui, ó, embaixo. Coloquei o azul hortênsia aqui, vou brincar com o azul também, ó, uma manchinha de azul. Uma outra, para você ver que é assim bem livre, tá? Não se preocupe muito com forma, com pincelada. Vai preenchendo. Elas vão ficar um pouco mais claras. Então, por isso, você vai usar o verde soft. Ó, nessa daqui eu vou pôr um pouco do azul aqui desse lado. Por direto ali. E agora, com o pistache, subo um pouquinho e vou colocar aqui embaixo também um pouquinho do verde oliva. O verde oliva, ele tá funcionando aqui como a sombra, a base. Agora esta aqui, olha, verde soft, pistache, azul hortênsia e verde oliva. Viu que fácil? Essa daqui, essas duas aqui, assim como outras duas que tem do lado de lá, elas são um pouquinho maiores, então não vou trabalhar assim, vou trabalhar um pouquinho diferente. Eu vou começar aqui, ó, preenchendo também. Eu vou preencher uma base. Até um pouquinho mais que o meio. Aí o pistache. Agora eu vou colocar o oliva aqui. Toda essa base. E também esse lado onde ela ficou por trás dessa outra aqui. Eu vou deixar ali um pouquinho mais escuro. Mas você viu que aqui eu não trouxe o oliva, porque aqui eu quero deixar clarinho. O oliva ficou nessa de trás. Eu sempre gosto de colocar a sombra no elemento que tá por trás. Coloquei o risco no meio com oliva e vou dar uma puxadinha para cima. Coloquei mais oliva. Olha. Tá? Nessa eu não coloquei o azul. Essa daqui eu vou fazer igualzinha àquela. Olha, a base eu já fiz. Você percebeu que nas folhas maiores eu coloquei o risco no meio e duas ranhuras pro lado? Essa ranhura é o lado que eu vou colocar a sombra. Quando você segue essa orientação em todas as folhas, você sempre vai ter assim, ó, aqui tá por cima mais clara e aqui tá por trás mais escura, porque eu já faço de acordo com o desenho. Olha essa folha, ela tá por cima do girassol e ela tá por cima dessa folha aqui. Aqui, a folha que ficou atrás já ficou mais escurinha,
porque desse lado, quando a gente for pintar, você vai perceber que esse lado aqui vai a luz, vai ficar mais claro, porque eu vou colocar a sombra aqui. E desse lado eu vou puxar uma luz um pouco mais intensa. Vai ficar por trás e por cima. E nestas duas aqui eu vou colocar novamente um pouquinho do verde soft ali naquele lado de cima, pinceladinhas. E aqui fazendo contraste com aquela sombra que eu puxei para lá. Olha, agora nesta mesma coisa, coloco aqui o verde soft e aqui um pouquinho, puxando para baixo. E já deixei um arremedo de ranhura. Perdão, minha voz tá com um pouquinho fanhosa ainda, porque eu tive uma alergia muito forte e ainda tenho tosse. Mas já dá para gravar vídeo, já dá para voltar à atividade. Agora eu vou adiantar estas pequenas. Aqui nós temos, vou adiantar essa daqui também. E aqui mais aquelas duas. E já volto mostrar para você como ficou. Olha, já terminei aqui, e aqui. Nessa parte tem essa folha aqui maior, né? Viu que eu coloquei o verde oliva toda essa volta, onde a folha tá por trás de alguma coisa? E respeitei aquela linha com a ranhura que ia para cima com a sombra. Agora, eu não posso fazer essas folhas aqui ainda, porque elas estão sobre aquele girassol. Eu prefiro fazer o que está embaixo primeiro. Então, eu vou deixar aqui essa parte e nós vamos fazer as 3 folhas maiores que estão aqui embaixo. E eu vou te mostrar bem direitinho, porque depois você vai fazer essas 3 sozinha. Então, preste atenção. Bom, aqui embaixo eu tava usando essas cores. Eu vou tirar o azul para as folhas maiores, tá? Que são essas 6. Eu vou colocar o amarelo limão. Vai dar um contraste maior. E eu vou começar, vamos começar por esta aqui. Você viu que toda essa área, ela tá por trás, por baixo. Então, eu vou começar com o verde oliva, que é a nossa cor mais escura, mais intensa. Eu vou contornando e dando uma esfumadinha para cima, só para não ficar uma linha, né, muito forte. Aqui não vou esfumar, porque aqui é girassol. Ó, sem esquecer que a nossa ranhura tá para lá. Pronto. Já preservei a área de sombra. Agora, eu tenho aqui uma dobrinha. A dobrinha, quando ela vira, ó, o tecido, se eu viro o tecido, essa parte ficou por cima desta. Então, essa parte aqui vai receber a luz e aquela ali embaixo vai ficar escurinha. Então, eu já vou deixar aqui um arremedo de sombra. Ó, um pouquinho assim. Meu pincel tá sujo, eu não vou nem lavar. Eu vou colocar um pouquinho do pistache, só para fazer a passagem do verde oliva pro amarelo limão que eu vou colocar aqui. Você viu que ele é bem mais intenso. Precisa misturar muito? Não, não precisa. Pode dar pinceladinhas assim, ó, mas faça uma transição, não deixe uma cor dividida da outra. Agora, eu vou me lembrar aqui de pôr a linha do meio com o verde oliva e puxar pra lá umas ranhuras. Ranhura é assim, ó, são riscos. A gente pode depois até acentuar com um pincel zero. Agora, eu vou fazer aqui a dobrinha. Eu peguei o verde pistache
A dobrinha, quando é pequenininha, a gente pode até fazer com a mesma cor da luz, mas aqui é uma dobra grande, uma folha grande. Eu vou deixar nos mesmos tons da folha. Então, eu coloquei o pistache e coloquei o oliva. Agora, eu vou iluminar com o verde soft. O verde soft você pode substituir pelo marfim, pelo erva doce. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho a sombra para lá e vou colocar uns pontos, umas ranhuras de luz pro lado de cá. Lembrando que quando a gente está pintando, a cor tá molhada, ela parece mais intensa. Depois, quando seca a pintura de tecido, ela dá assim como é que eu vou dizer? Ela desmaia um pouco, ela fica menos intensa. Aí, às vezes, é preciso voltar e retocar. Peguei uma pontinha de verde soft e vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha. Aí, essa folha, podemos parar. Agora, vou fazer essa outra aqui, porque essa ficou por cima dos dois lados. Aí, vou te mostrar como é que a gente faz. Essa ficou por trás aqui, ó, do girassol. Você vai me ouvir falando, ficou por trás, ficou na frente, a vida inteira. Em todos os vídeos que eu faço, eu mostro isso, eu ensino isso, porque eu acho muito importante. E essa é a base da nossa construção de iluminação do trabalho. Tudo que tá por trás fica escurinho. Já vou puxar aqui, ó, a linha e já vou deixar esse escuro ali marcado. Temos uma dobrinha, de novo, já vou deixar aqui também, ó, mais escurinho por baixo. O jeito que você coloca a tinta também é importante. Aqui é o pé da folha, aqui é a ponta da folha. A ranhura sempre vai assim, ó, ela vai ser nesse sentido. Como eu não quero deixar escuro aqui, eu vou puxar o escuro pra cá, aí eu venho do lado de cá e puxo o escuro pra lá. Você viu que vai fazer um V? Agora eu vou preencher aqui com o verde pistache. Esse pedacinho. Aqui eu vou... Ah, tá. Aqui também eu tenho um pedacinho de verde pistache. Agora eu vou concluir esses espaços com amarelo limão. Vou pôr amarelo limão aqui. Vai ficar uma mancha mais clara. E vou pôr o amarelo limão aqui. Isso daqui é dobrinha, né? Dobrinha. Pistache. Você precisa de uma cor que faça um pouquinho de contraste, né? Com a cor que já tá lá embaixo. E o oliva por fora. Agora, limpando o pincel, não tô lavando, só limpando ali na folha mesmo. Eu vou iluminar com verde soft. Ó, coloquei a tinta, agora eu só tô puxando essa ranhura, assim, olha como fica bonito. E do lado de cá também. Aqui, para não ficar um espaço muito parado, a gente só limpa o pincel. Depois de seco, isso daqui vai quase sumir, mas dá um efeito. E é de efeitos que a gente vive. Aí. E agora a outra que ficou por cima das duas, mas por baixo do girassol. Começo com oliva, aqui ó, no pé da folha. Aqui vai ficar uma área bem sombreada, uma área mais escura. Vou trazer esse oliva até aqui, porque daqui pra cima já é a outra folha que tá pro lado de lá. Você viu que aqui, ó, eu não devo subir com oliva, porque ela tá por cima daquela. Preciso diferenciar, então vou colocar uma cor mais clara. E do lado de cá é a mesma coisa. Vou subir com o oliva aqui pelo meio, vou puxar esse oliva pra lá, sem preencher todo o espaço. Aqui é uma ranhura, são riscos. Você vai deixar.
Já vou colocar o verde oliva do lado de cá também e já vou puxar para lá fazendo essa ranhura. Aqui, ó. Mas eu não vou trazer aqui, porque aqui eu preciso que fique clarinho para fazer contraste com essa. Então, eu vou morrendo com a tinta aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar com o pistache, fazendo uma passagem de cor. O próprio pistache já me dá aqui aquela característica que eu quero, que é que fique clarinho desse lado. Vou colocar o pistache aqui também. Vou colocar aqui. Aqui eu já vou até preencher inteiro. Agora eu vou trabalhar um pouquinho o amarelo limão. E também aqui, como eu tenho uma folha que tá na frente, eu vou trabalhar ele já fazendo isso aqui, ó, deixando ranhuras do lado de cá também, aqui na ponta. Pegue sempre a tinta de um lado, coloca aquela tinta ali pra cima e você vai puxando. Você controla, quando você gira teu pincel, a tinta sai do pincel. Olha como ela ficou bem mais clara do que as outras duas. E ainda vou acentuar essa luz com um pouquinho do verde soft. Não quero cobrir totalmente o amarelo limão. Então, eu dou assim umas pinceladas ligeiras. Aqui um pouquinho. E aqui também, ó, umas pinceladas ligeiras. Deixando a ranhura. Aqui eu só limpo o meu pincel, tá vendo? Não vou fazer detalhe, fazer folha, nada, só limpando o pincel. Subentende-se que essa folha entrou lá por trás do girassol. Agora, nós vamos parar com as folhas. Agora, nós vamos pintar o girassol que tá lá em cima, atrás das folhas. Para esse girassol, eu vou usar amarelo limão, amarelo ouro, caramelo e sépia. Começo colocando amarelo limão. Você viu que eu tô com o pincel número 6. E eu vou colocar o amarelo limão assim, ó, aqui, preenchendo inteiro essa parte que tá do lado de cima do girassol. Aí não coloca muito pouca tinta, porque senão você não vai conseguir fazer a mistura das cores. Coloca tinta, dá uma puxadinha. Aqui já tá bom. Agora eu vou usar o amarelo ouro. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma transição de cor. Faço a pontinha. Essa eu acho que é a forma mais fácil de fazer girassol. Ainda assim com um pouco de efeito de cor, né? Se você encher uma flor dessa com um risco bem feito de amarelo, você já vai ter um girassol, porque todas as pessoas vão identificar. Se trabalhar com um pouquinho mais de cores, você vai deixar o seu girassol mais rico, mais bonito. Fiz até aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, no pezinho da pétala e vou puxar em cima do risco. Vou puxar um pouquinho aqui, você viu que eu coloquei uma linha, agora eu estou fazendo isso aqui, ó. E em cima do risco, pode passar um pouquinho também do amarelo ouro. Ah, Lu, eu não tenho amarelo limão, não tenho amarelo ouro. Não faz mal. Você pode usar amarelo cádmio, amarelo canário. Usa o que você tem. Aqui eu vou trabalhar inteiro amarelo ouro, essa parte, porque ela é mais curtinha, ela tá por trás das folhas. Assim. Inclusive, eu já vou pegar uma pincelada de amarelo ouro e vou passar aqui.
Viu que eu não tô preenchendo ainda, né? Só tô fazendo só tô colocando a cor ali. Agora vem o detalhe. Agora que o bicho pega, né? Porque nós vamos dividir as pétalas, nós vamos fazer a luz e a sombra. Eu vou usar o caramelo para fazer essa sombra. Aqui a minha tinta, ela tá bem úmida ainda, mas eu vou ensinar você a fazer uma misturinha aqui, ó. Coloco o amarelo ouro e o caramelo. Só para deixar um pouquinho mais suave o caramelo, porque ele é uma cor bem vibrante, bem forte. E se você tiver o teu amarelo seco e colocar o caramelo em cima, aí vai ficar assim muito forte. Aí eu te aconselho a fazer isso. Olha como eu tô pegando a tinta de pouquinho, tô colocando aqui, vou fazer pedacinho por pedacinho. Você viu que tem uma separação. A gente tem que fazer um pouquinho de sombra, puxando esse caramelo. Tô colocando bem em cima do risco, só que você viu que eu tô colocando pro lado de cá. Ó, em cima, esse daqui já é diferente. Coloco aqui e puxo pra lá. Por quê? Porque um tá por cima do outro. O que tá por trás, ele vem com a linha, chega aqui, ele para, porque ele entraria por baixo. Aí o que a gente faz? A gente põe um pouquinho de sombra. Esse daqui, por exemplo, ó, a linha ficou inteira, porque ele está por cima. Aqui eu tenho outro caso de quem ficou por trás. Leva um pouquinho de sombra. Aqui eu vou continuar fazendo esse mesmo exercício de luz e sombra. Ó, esse veio a linha inteira, então ele tá na frente, a sombra vai no de trás. Procura colocar a sombra bem em cima do risco. Aqui também. Aqui também. Aqui risquei uma série assim, ó, pra cá, pra cá, pra lá. Chega aqui, vira. Você viu? Um por cima do outro. Você pode, se você começa a fazer, ai, Lu, não sei, que difícil, não consigo saber quem tá por cima, quem tá por trás. Então, você põe a tinta aqui, ó, e puxa. Depois você vem com uma mais clara e puxa. Você vai ter o efeito do girassol também. Mas daí você não vai ter a riqueza de tantas cores. Aqui desse lado de baixo, eu vou trabalhar a sombra aqui, ó. Atrás das folhas. E eu vou colocar em cima do risco também. Tá, cobri o risco. Agora eu vou esfumar esses daqui, ó. Esse tá por cima daquele, esse tá por cima daquele. Então, o esfumado vai para trás. Esse daqui, ele tá por cima dos dois lados. O esfumado vem pra cá, vem pra cá. Aí, agora, é essa mesma tinta aqui. Agora eu poderia até colocar o caramelo puro também. Eu vou terminar de preencher aqui esse miolo. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você viu que aqui tem um efeito assim, um gordinho? É porque eu vou fazer essa pétala ficar por cima do miolo. O miolo tá por trás. E essa parte aqui de dentro, eu vou colocar também o caramelo. Eu vou misturar um pouquinho, levemente. Agora eu vou pegar o amarelo limão, vou pegar só um pouquinho. Se eu fiz a sombra aqui, do lado contrário, eu vou ter uma luz. Esse daqui, tá vendo que ele ficou por trás dos dois lados? Eu vou só pôr um pouquinho de luz aqui no meio, para não ficar assim uma pétala chapada. Agora esse tá por cima, então olha, deixei mais clarinho ali. Esse também tá por cima. Você viu como é importante a gente separar?
que agora fica mais fácil. Voltar, ó, a tinta, aqui eu tô trabalhando com a tinta assim, pra cima. Aqui eu já girei o pincel e a tinta ficou pra cá, ó. Coloca o pincel e puxa. Pode até deixar esse ponto. Só que se ficar assim listradinho, fica estranho, né? Então dá uma segunda pinceladinha, quando tiver assim, ó, muito larga a pétala, você pode fazer assim, como se fosse uma dobrinha na pétala. Aqui tá estreitinho, aqui também. Aqui vem até o final, aqui também a gente pode ir até o final. Agora aqui, eu vou fazer primeiro o miolo, depois eu vou fazer o acabamento aqui. Acabamento com luz. Pro miolo eu vou usar o sépia. E agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel número 2. Com o sépia, eu vou fazer primeiro aqui dentro, tá? A linha de baixo tá bem forte, né? Então, você vai colocando a tinta aqui, ó. E vai fazendo assim, você vai limpando pra dentro. Vai terminando com batidinha. Aqui, ó, vai limpando o pincel bem de leve. E agora, aqui atrás, você não vai bater por cima, assim, de tudo. Você vai pegar esse sépia e vai batendo assim, ó. Primeiro aqui por dentro. Ó, você viu? Bate lá fora e vem limpando o pincel pra dentro. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui. Só que aqui eu vou fazer uma linha, assim, ó. Aí eu vou fazer a batidinha de pincel. Aí, lado de baixo já fiz. Vou deixar até mais parelho. Porque essa parte aqui, ó, ela tem que ficar assim meio parelho. Não pode deixar um lado muito claro, um lado muito escuro. Aí, o lado de cima eu vou deixar um pouquinho mais claro. A gente já tinha um amarelo ali. E eu vou bater um pouquinho de verde soft. Vou bater aqui, ó. Bem nessa beiradinha. Ele não vai ficar branquinho assim, clarinho assim, porque ele vai sumir um pouco. Mas ele vai dar vai destacar um pouquinho aqui essa parte. Ó, vai sumindo o pincel, bem pouquinho a tinta. Se você quiser, pode bater um pouquinho do amarelo limão. Deixar aparente, assim, as batidinhas. Olha, fica bem bonitinho também. Até com o próprio amarelo ouro, você pode voltar aqui e bater. Não deixa um risco, uma linha de batidinhos. Você viu que eu vou sumindo com a tinta pra fora? Ó, tô colocando mais aqui só pra te mostrar. Aqui fica mais forte, mas à medida que você vai pra lá, entrando no sépia, vai ficando mais fraquinho. Agora eu vou terminar aqui com o amarelo limão. Ó, aqui eu dou a pincelada também e puxo. Esse tá por cima desse lado e por cima desse lado. Eu ganhei um girassol muito lindo de uma aluna virtual que veio me visitar. Daí pensei, vou pintar um girassol. Primeiro vídeo do ano. Com esse pincel número 6 mesmo, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer umas puxadinhas aqui, ó. Olha só. Você vai só sujando pra fora. Não puxe muito e puxe um pouquinho maior, assim, onde tem a sombra, ó. Depois você só encosta o teu pincel. E também não puxe muito parelho, assim, ó, todos do mesmo tamanho, que vai parecer uma sequência de pétalas. Já desse lado aqui, você pode até pôr um pouquinho de sombra, mas aqui, embaixo, ó. Fiz ali o contorno da folha
e vou só limpando. Meu pincel só tá sujinho, ele não tem muita tinta. Quando você coloca aqui o amarelo limão no meio e a pétala a ponta da folha, na ponta da folha, você pode fazer um queimadinho também. Vou misturar mais um pouquinho aqui. Um queimadinho assim, ó, com o caramelo ou com a cor que estiver usando. Você pode usar vários tons, telha, tijolo, próprio cerâmica. A cerâmica é mais forte ainda que o caramelo, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó, isso vai ajudar ali para não precisar fazer contorno depois, que a gente já vai trabalhando aqui um contorninho, um acabamento, tá? Esse daqui tá pronto. Agora eu vou fazer na sequência eu faço essas 3 folhas aqui. Vou usar os mesmos tons que eu usei para fazer as 3 folhas de baixo. Olha só, já fizemos toda essa parte. Agora os 2 girassóis estão livres de outros elementos e a gente pode fazer tranquilamente. Eu vou preencher este aqui, aí eu vou colocar com você as sombras para te ajudar em alguma dúvida. Mas primeiro eu vou preencher todo ele de amarelo ouro. Como eu vou fazer bem rápido, então eu vou preencher aqui o miolo também, tá? Vou preencher tudinho, daí eu volto. Olha, já preenchi tudo certinho. Agora o caramelo, né? Eu vou usar o mesmo pincel, nem lavei. Primeiro, você vai colocar aqui, ó. Se lembra que a gente fez assim, primeiro em cima do risco, do contorno aqui do miolo? Aí depois você vem bem em cima do risco. Mas tem que ficar em cima mesmo, não dá para começar desse lado e terminar atravessando. De pouquinho, de pouquinho. Ó, já vai deixando assim, essa parte aqui esfumadinha. Não deixa essa linha ali, não. Vai deixando assim. De pouquinho, de pouquinho. E não é para deixar só esse contorno também. Ó, dou uma esfumadinha. Agora, aqui tá por trás. Então, eu vou dar uma esfumada para trás. Olha só como fica diferentinho. O que tá por trás fica um pouquinho mais escuro. Essa daqui, ela ficou por cima dos 2 lados. Eu sei porque a linha tá inteira. Aqui, por exemplo, tá vendo que veio aqui e parou? Por quê? Porque entrou por baixo. Então, esse aqui vai ficar mais escurinho. Essa é a lógica aqui da luz e da sombra. Onde você vai colocar o escuro, que é a sombra, e onde você vai colocar o claro, que é a luz. Vou dar uma aceleradinha aqui. Vou puxando. Aí, já coloquei em todo mundo. Agora, eu vou colocar aqui, desse lado, nas pontinhas, em todas as pontinhas. Vou colocar um pouquinho de sombra, porque isso acaba fazendo um movimento. Ó, até essa daqui. Aqui, vou pôr um pouquinho também, aqui, aqui e aqui. Bom, agora eu já vou trabalhar aqui o miolo. Eu vou pegar, você viu que aqui a aberturazinha tá pra lá. Essa parte aqui vai ficar bem escura. Aqui também, então eu vou passar pra dentro do miolo uma batidinha de caramelo. Aqui tá mais ou menos, ó, meio centímetro. Mas eu não vou cobrir o amarelo todo. E agora eu vou colocar um pouco aqui, dentro dessa roda. E aqui, ó, vou limpando o pincel bem de leve. Já vou pegar o sépia. O sépia é um pouquinho menos. Ai, ui.
Ainda tá meio difícil. Mas, olha, eu tô batendo o sépia, é batidinha de pincel, bem em cima do risco. Não é uma linha, tá? É um batidinho, porque ele vai ficar assim meio crespinho. Aí, aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais esse fundo. Eu venho sumindo com o sépia em cima do caramelo. Eu tenho sépia, eu vejo o caramelo e aqui, ó, terminou com um pouquinho do amarelo ouro ainda. Agora, eu vou bater o sépia aqui. E desse lado, eu vou bater com bastante cuidado, porque eu não quero entrar com o sépia por cima das pétalas. Então, eu vou colocando assim, ó. Tá vendo que a pétalazinha entrou ali um pouquinho? E o sépia vai ficando por trás. Viu que aqui é sempre na divisãozinha que entra um pouquinho do sépia. A divisãozinha das pétalazinhas. Agora eu vou bater esse pincel, porque do lado de dentro eu não quero essas linhas. E vou bater um pouquinho de sépia aqui também. Aqui, ó, cuidado para não deixar uma linha larga e depois estreitar de repente. Tem que fazer uma transição. E do lado de cima, aqui a mesma coisa. Aqui eu tava batendo o pincel assim, de cheio. Aqui eu já tô batendo ele de ladinho, para ficar uma linha de sépia bem estreita, bem fina, mas crespinha. Só com o pincel sujinho, ó, dessa baguncinha que eu fiz aqui, eu já vou colocar um pouquinho de sombra também, aqui onde dividem as pétalas. Olha a diferença, aqui eu já fiz, aqui eu não fiz, percebe? Quando a pétala é muito gorda, ou tem assim, dos dois lados a luz, você pode puxar um pouquinho no meio. Mas é coisa bem discreta, bem pouco. E aqui a sombra sempre por trás, tá? Porque agora nós vamos trabalhar com o amarelo limão, que vai fazer a luz. Vou começar por aqui. Vou bater o amarelo limão, porque ele vai, tá úmido, ele vai sumir um pouco. Ó, vou entrar um pouquinho aqui. Vou bater um pouquinho aqui bem na beiradinha, mas não vou descer. Provavelmente a gente tenha que reforçar depois, tá? Aqui já deu. Agora aqui, olha só. Bato o pincel aqui e puxo. Aqui vou fazer 2. Aqui você não vai esfumar. Porque essa parte eu quero que pareça por cima, na frente do miolo. E agora você tem que respeitar quem tá por cima e quem tá por baixo. Esse tá por cima dos dois lados, então vai um pouquinho aqui. Você viu que eu não tô esfumando? Às vezes eu dou uma ajeitadinha, mas não é um esfumado, não tô esfregando o meu pincel. Ó, essa parte aqui eu acho que era mais complicadinha, que se mostrar é mais fácil de entender. Mas é a mesma coisa que eu fiz no outro. Agora, daqui pra cima, você pode bater o pincel ali, mas não precisa deixar assim esse excesso. Você pode colocar mais discreto. Vou colocar um pouquinho aqui assim. Desse amarelo limão, que é uma luz. Provavelmente depois de seco a gente tenha que dar uma retocada, porque detalhe é o que faz a diferença. Às vezes a gente, quando termina, tá, ai, que bonito, fica bonito, mas ainda pode ficar melhor. E quem tem preguiça perde esse detalhe.
Aqui eu tenho sombra, eu tenho uma luz. Pelo meio pode até deixar um pouquinho mais iluminado ainda. Ainda vou fazer com esse pincel aqui mesmo. Vou deixar um pouquinho mais de sépia. Principalmente aqui, ó. Isso vai ajudar, vai dar um pouquinho mais de profundidade. Quanto mais contraste entre as cores, que a cor vibre mais profundidade vai dar na pintura. Mais viva ela vai ficar. Quando você está fazendo um trabalho que é bem delicado, você dá contraste também, mas com as cores todas rebaixadas. Quer dizer, as cores são clarinhas, dissolvidas. Aí. Agora eu vou fazer esse daqui do mesmo jeito, só que ele tá olhando para lá. Então eu vou repetir aquele ali de cima praticamente, seguindo a orientação da luz da sombra. Eu vou fazer ele inteirinho e daí eu mostro para você já pronto. Agora já terminei esse girassol, tá vendo? Fiz igualzinho. Eu vou fazer um acabamento com verde pântano e o pincel zero nas folhas. Esse acabamento eu gosto de fazer. Tem gente que não gosta, que prefere sem, então não precisa. É só questão de gosto. Aí não é um contorno inteiro, pesado. São alguns detalhes que a gente vai acrescentando. Aqui, por exemplo, ó, ficou a linha inteira. Então, eu venho colocando assim, ó, umas pinceladinhas recortadas. Nessas folhinhas aqui, eu fiz só uma linhazinha no meio, um pezinho aqui e uma pontinha. Ó, pincelzinho sujo, daí passa ali. Porque elas são as folhas mais delicadas. Não precisa trabalhar inteiro, contorno e fazer as ranhuras do centro. Algum lugar que está aparecendo o risco do carbono, você passa. Olha, vem fazendo em todas as folhas. Passa o traço no meio. Não precisa ser daqui até ali, pesadão. Não, puxa o pincel. Deu uma falhada? Não precisa remendar. Pode deixar. Aí, um detalhezinho do lado, uma pontinha. Eu gosto muito de fazer essas pontinhas. Tá vendo? Isso eu vou fazer. Olha, agora eu quero que você perceba onde tem e onde não tem. Viu como fica parecendo que tá faltando alguma coisa? É isso. Cada detalhe acrescenta. Eu vou fazer todo o lado de cá também e já mostro para você. Vocês percebem a diferença aqui, ó? Essa folha, essas aqui, essas aqui. Aqui, ó, tá mais escuro. E essas ficou assim no verde oliva. Eu fiz aqui uma sombra seca. Isso quer dizer o quê? A folha está totalmente seca. Aí eu pego um pouquinho do verde pântano, o meu pincel tá seco também, tiro o excesso e eu vou escurecendo de pouquinho. Aqui eu quero até deixar um pouquinho manchado. Não vou preencher. Cantinho, cantinho. Tira sempre o excesso de tinta. Então, aqui eu vou manchar. Aqui eu já tô saindo para essa folha. Embaixo você vai colocar um pouquinho e limpar assim um pouquinho. Sempre coloque onde já tem a sombra. Aqui é o lado da sombra. Então, eu coloco um pouquinho e puxo, seguindo o movimento que eu já tenho definido ali.
não é para esconder a cor que tá embaixo. Aqui, ó, cantinho, área escura. Daí não pode atravessar a folha e deixar só preenchido ali. Não, você tem que fazer sumir. É aí que mora o segredo. Tem que ajustar a área de sombra. E depois você tem que realçar. Olha, aqui já deu diferença. Depois você tem que realçar a luz também, para ficar equilibrado. Um pouquinho. Aqui só um pouquinho. Agora eu vou lavar bem o pincel, aí ele já vai ficar úmido. Então seca bem, se você vai usar o mesmo pincel. E vou voltar com um pouquinho da luz. A luz você viu que ela já pega mais, então tome mais cuidado. Coloque apenas no lugar onde você já tinha uma luz definida. Aqui eu tenho uma dobrinha, então eu vou pôr um pouquinho também. Um pouquinho mais aqui. E é assim, com cuidado que você vai fazendo. Agora aqui em cima. Opa, não deu certo. Vou voltar com um pouquinho do pistache misturado com o pântano. Viu? Pode acontecer. Pode acontecer de você colocar a cor e não ficar legal. Aí você volta consertando. Bom, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma pincelada de água. E vou usar uma pincelada de azul hortênsia. Vou misturar. Eu não quero fazer um fundo muito alegórico aqui. Vou só fazer uns detalhes. Um azulzinho aqui, aqui, aqui. Tem que chegar alguma coisa aqui. Então, vou pôr um azul assim. Soltando um pouquinho mais. Cantinhos, viu que eu tô manchando. Eu não molhei o tecido, porque eu tenho o girassol aqui ainda úmido. Eu não quero que manche. Então, por isso que eu tô usando essa tinta aguadinha. Dá para trabalhar perfeitamente, considerando que eu não quero fazer um fundo muito grande, não precisa ser muito espalhadinho. Todos os cantinhos, um pouquinho, começando sempre de baixo, e daí tira o excesso de tinta, e para cima você pode pôr pinceladinhas assim, ó, só terminando. Só um pouquinho aqui embaixo. Cantinho. Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa com o verde pistache. Uma pincelada de água, uma pincelada de verde. E com o pistache eu vou dar algumas pinceladinhas assim, ó, junto com o azul. Só para o azul não ficar parado, só ele. Canto, canto, mas não necessariamente todos os cantinhos. Olha, o pistache ajuda a formar um fundo meio com uma pintura não muito certinha. Parece que tem algum elemento lá atrás. Prontinha a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse é o nosso primeiro trabalho desse ano, de 2025. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br
ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E até o próximo vídeo.